E aí, pessoas, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pod for Nothing, aquele podcast aleatório sobre assuntos aleatórios para falar de coisas de forma aleatória. E hoje eu chamo à mesa o meu querido fofo Gu Bardoca. Ui, e aí, como é que vocês estão? Como é que você tá? Pessoas da mesa, que não estamos na mesa, mas estamos na mesa virtual. Sabe quem manja muito de virtualidade, Gu Bardoca? A Switch. Ai, sim, eu sou a gatinha virtual. Ela é a e-girl dessa mesa aqui e ela vai fazer contrabalanço, né, dada a sua sensualidade na voz, com o nosso querido Lucas Pacheco. Então, eu falei que aí não dá nem pra comparar. Nenhuma voz masculina é comparativa a uma voz feminina, jamais será. Ah, mas cada um no seu gosto, né, cara? E pra falar de gostos pra gente, a outra maravilha dessa mesa, Sophie, gatinha, vulgo Amanda. Qual é, galera? Buenas noches. Buenas noites. Ai, é muito bom não estar sozinha, né? Como mulher aqui, me sinto amparada. Nice. Tamo junto. Eu tava sentindo falta de mais vozes femininas aqui, viu, Switch? A Liane, na verdade, ela tá no aniversário do namorado dela, então ela também não vai conseguir participar, eu imagino. Mas a gente não tá aqui pra falar dessas coisas, cara. A gente tá aqui pra falar de assuntos aleatórios, de formas aleatórias. Eu queria lançar logo o nosso primeiro assunto na mesa pra gente debater, conversar e ter aquele papo gostoso a respeito de várias coisas. Rolou na internet essa semana aí, semana passada, na verdade, né? Que deixou muita gente muito besta. Eu também fiquei muito besta quando eu vi o vídeo, mas eu tenho minhas teorias. É a história daquele entregador de comida que foi humilhado pelo cliente, foi chamado de lixo. Vocês chegaram a ver? Eu vi. Eu só li a reportagem aqui. Sim, vi o vídeo, tudo aquilo que aconteceu. Também fiquei besta. Você, ô Lucas, você que tem uma pegada mais cerebral, o que você acha dessa história, cara? Cara, eu acho que há muitas questões ali envoltas, né, envolvidas a ele. Tem a questão cultural dele, né, da onde ele nasceu. Tem a questão dele sentir um vazio interno, talvez, e expor de uma forma agressiva, né? A agressividade, ela geralmente é apresentada a esconder alguma outra emoção mais frágil, entre aspas, né? Então, talvez a pessoa, para não demonstrar fragilidade de si própria, ela, através da sua não aceitação pessoal, ela tenta sentir um pouco de prazer colocando essa agressividade para fora, essa forma de se impor como melhor, superior, por alguma coisa relativa, não comprovada da própria cabeça, em cima de pessoas que têm um certo poder menor a ele, né? Na questão do vídeo, o poder aquisitivo. Então você acha que, tipo, na verdade o cara tá expondo uma fraqueza dele, é isso? Tipo, qualquer que fosse o problema que aconteceu, daria pra conversar sobre isso, sabe? Não tem necessidade, velho. Foi ridículo. Não tem, mas sabe o que eu queria? Eu queria tentar fazer uma ponte, Sophie, com uma pessoa que é especialista em hater, cara, que é a Switch. A Switch, como streamer... A Switch como streamer, saca? De Twitch, que é o antro do esgoto da internet depois do Twitter. Aliás, acho que tem alguma coisa a ver com Twitch, né? Tipo, a palavra. Como é que é pra você isso, o Switch? Cara, é bem verdade isso que você falou mesmo, assim, parte do meu trabalho é lidar com incel, né, que é um termo que a gente usa para os caras que, teoricamente, odeiam mulher, né, que ficam destilando ódio contra a mulher na internet, e qualquer tipo de hater no geral, assim, né, porque são pessoas extremamente infelizes que acabam vendo na internet a possibilidade de rebaixar as pessoas que na cabeça deles têm um pouco mais de relevância, né, ao nível deles que não tiveram por não, sei lá, não se dedicarem a isso, né, enfim. E aí é complicado, mas é com isso que a gente tem que lidar. Esse caso em específico, Nina, poxa, é meio que é chocante, né? Porque você olha e você vê que é uma coisa esperada. Eu, pelo menos, eu já espero esse tipo de atitude
da maioria das pessoas, e é bizarro, né? Mas é porque realmente eu tô com a cara nos haters o tempo inteiro, né? Por causa do meu trampo. Mas não é uma coisa aceitável de maneira alguma. O que foi falado aqui é verdade. Eu não tenho, né, nenhuma formação em psicologia nem nada, mas as coisas que eu já li sobre é realmente isso. A pessoa que tem complexo de superioridade, na verdade, ela tem um complexo de inferioridade. Então, pra meio que mascarar isso, ela vai e se coloca numa posição superior. Mas ela mesma sabe que é ilusória, tá ligado? Ela mesma sabe isso. E é foda, é complicado, é chato, é nojento, chega a ser nojento, assim, de ver, realmente. Olha, eu acho que a gente consegue até puxar um assunto do último podcast lá, do 00, que a gente estava falando a respeito do véu de invisibilidade da internet. Não no caso dessa pessoa em particular que fez o lance lá, porque na real ela estava realmente de frente pro cara, né? Mas no caso da Switch, por exemplo, que tem todas essas coisas da Twitch, enfim, a gente tem o véu da invisibilidade, mas nesse caso não tem. Ô Bardoca, o que você acha dessa história, cara? Você que tá de alguma forma envolvido nas questões mais internéticas das coisas aí, como é que você vê esse lance, velho? Você participa do grupo de hate da galera em algum momento? Esse corrido é bem foda, porque é um cara que tá saindo de casa se arriscando, né? Ainda estamos no meio da pandemia, né? Eu acho que vou frisar isso em todo podcast que a gente fizer aqui. Exemplo, vamos pegar um exemplo assim, imagina essa galera que já tá ocorrendo, né? Tipo, faz uma greve e nenhum entregador sai na rua mais. Como é que fica a cidade? A galera vai ter que sair de casa? Então, eles estão menosprezando um negócio que o pessoal tem um grande poder na mão aí. Na época das greves dos caminhoneiros, foi tipo, eles que entregavam as coisas no Brasil todo. Agora, se há uma greve de entregadores dentro de uma cidade, então vai desandar também. Ou seja, é desmerecer um trabalho que é muito importante também pra galera que tá fazendo aquilo, pra cidade em si. Mano, mas sabe o que vamos lá, eu tenho duas teorias, aliás, duas coisas pra jogar na mesa aqui, e eu queria discutir com vocês. A primeira eu acho que o rapaz da camisa azul, né, que foi o que humilhou, eu acho que ele é doente, mentalmente falando. Eu não sei qual que é o termo mais correto, menos preconceituoso para isso, mas eu acho que ele tem capacidades intelectivas muito curtas. Muito parecido com aquele cara que fica falando que é templário, sabe? Da política. Eu não lembro o nome dele agora. Enfim. Faz sentido, porque se a pessoa tem habilidades intelectuais, assim, medianas, ela vai tentar resolver um problema no diálogo, né? Um problema que é resolvível. Eu não consegui ver. Isso é um problema na internet, porque quando você vê esses vídeos, eles nunca estão inteiros. Né? Então, tipo, eu não sei o que aconteceu antes, também não sei o que aconteceu depois. Nada justifica o tipo de abordagem do rapaz de camiseta azul, né? Que é o humilhador. Exato. Mas eu não sei o que aconteceu antes nem o que aconteceu depois. Ao que me parece, e por questões puramente preconceituosas da minha parte, por assim dizer, porque na final de contas é o jeito que o cara tava falando, me pareceu muito que ele tem algum tipo de lentidão intelectual, sabe? Não sei. Ô Nino, mas assim, se você me permite, eu queria fazer um adendo aí ao que o Bardoca falou. Eu não acho, sinceramente, que o cara, né, que agrediu lá verbalmente, que ele tenha algum tipo de... que ele tenha parado pra pensar nisso, de tipo, mas e os outros motoboys? E se isso afetar os outros que vão parar de entregar, de repente, até, não sei, por receio de algum tipo de situação assim? Uma pessoa dessa, ela tá tão enclausurada no próprio mundo da cabeça dela que ela, com certeza, ele nem pensa em nada disso, sabe? Tipo, é visível que ele não tem a menor empatia por ninguém. E em questões, tipo, de ser, que ele falou agora, de ser intelectualmente, assim, de ter algum problema, né, de não ter as capacidades e tal, eu não sei se eu vejo desse jeito, mas o que eu consegui ver, sim, com toda certeza, é que o meio em que esse tipo de pessoa vive influencia muito para isso, porque você percebe que o meio dessas pessoas que têm dinheiro, que tem muito dinheiro, assim,
as criações, né, a maneira que os pais tratam os filhos e tal, é como se eles estivessem tão seguros de que dinheiro é a coisa mais importante no mundo, de que os bens materiais são é a coisa mais importante do mundo, que eles realmente não precisam desenvolver respeito por mais ninguém, não precisam desenvolver empatia nem merda nenhuma, entendeu? Eu pelo menos enxergo assim. Então, quando a gente parte pelo pressuposto, que foi, eu acho que o que ele alegou, né, que é problemas mentais e não sei o que para não ser preso, mesmo partindo do pressuposto que ele tenha tais problemas, isso não justifica o aprendizado que ele teve em querer justificar a própria pele, a própria condição financeira como uma coisa superior àquela outra pessoa que estava ali servindo, prestando serviços a ele. Então, essas questões são construídas socialmente, eu digo socialmente não só numa questão macro, mas no micro, sim, núcleo familiar e assim por diante, mostra uma problemática que as pessoas não tendem a perceber das questões estruturais, questões enraizadas no nosso coletivo imaginário, nossa ideia formada sobre algumas coisas, que isso existem inúmeros estudos que mostram que, independente das pessoas falarem que são ou não são, que fazem ou desfazem, acabam demonstrando inconscientemente tais reações. E acho que essa foi a questão mais grave de todas. Não a singularidade do que ele fez, mas sim o contexto total daquilo. Né? Então, se existe uma pessoa demonstrando as questões, existem todo por trás dessa pessoa outras pessoas muito mais, talvez com um poder maior de imposições, que têm esse condicionamento de pensamento formado. Sabe que eu acho isso muito maluco? Eu tava vendo hoje, zapeando pela internet enquanto estava fazendo alguns arquivos, e aí eu vi que eu não sei se é novo ou se é velho, né? Porque eu não tô nesse círculo, obviamente, mas abriram um clube de herdeiros. É tipo uma sociedade secreta das pessoas que são ricas porque o pai deixou. É muito maravilhoso, né, cara? Eu acho que isso só acontece no Brasil. É tipo um clube de Bilderberg, sabe? Essas sociedades secretas malucas, assim, tipo clube de Bilderberg, Skull and Bones, esses negócios que é puramente teoria da conspiração, assim, uns negócios assim. Só que aqui no Brasil tem, cara, é o clube de herdeiros. E o mais surreal é que os caras estavam dando uma entrevista falando do clube dos herdeiros. Falando que, assim, não, porque nós, herdeiros, temos, claro, muitos bônus por sermos herdeiros, mas também temos muitos ônus, como, por exemplo, a preocupação de você ser um herdeiro. Tipo, mano, enfia no cu, velho. Eu vou problematizar, então. Eles têm muitos ônus. Eles têm muitos ônus. Todo mundo tem ônus na sua vida. Só que a questão é a perspectiva e relacionada ao quê, né? Então, uma pessoa branca, hétero, que tem os pais juntos até então, uma família estruturada, pode reclamar de problemas porque no espectro que ela vive, aquele problema é um problema gigantesco. O que outras pessoas que passam por problemas maiores, talvez olhem para aquilo ali e falem, nossa, isso é fichinha. Aquela velha história da pessoa que está com uma mancha na roupa e a outra que está com a roupa toda rasgada, né? Essas ideias estão. Então, é complicado também nós olharmos sem um grau de empatia por essas pessoas. Eu estou problematizando por quê? Porque é muito senso comum a gente dar essa ideia também daquela questão do white problem, né? Só que a gente tem que perceber que todo mundo tem problema. A questão é, a partir do momento que a gente não consegue colocar nessas pessoas uma perspectiva maior e a gente age de uma forma contrária, quando a gente dá uma intenção negativa para alguém, né, uma questão... E cortou, Lucas. Vou aproveitar que o Lucas cortou e vou interromper ele e falar o seguinte, Lucas, eu discordo de você, quer dizer, concordo em partes. Porque eu acho o seguinte, cara, eu acho que sim, todo mundo tem problema, eu acho que isso faz sentido, faz todo sentido, todo mundo tem problema. A questão não é ter problema, a questão é como você trata o próximo e espera ser tratado de volta. Porque na maioria das vezes esse cara, tipo, vai falar que, sei lá, por favor, me ajudem, olha como eu sou um coitado, ao mesmo tempo que ele fala pro funcionário dele, não, você não pode ficar doente em casa. Sabe, você não pode ter gripe, você não pode cuidar do seu filho, que nem esse tempo atrás aí que teve o caso da moça que trabalhava na casa de não sei quem, teve que deixar o filho sozinho, o filho quase morreu, ou alguma coisa assim. Então, na verdade, eu não acho que o problema é você saber se a pessoa tem problema ou não, é a forma como isso é colocado, sacou? Mas também entendo que o comercial que eu vi aí do Clube do Herdeiro era para outros herdeiros, então, tipo, eu realmente não era o público-alvo e a fala provavelmente não era feita para mim e eu me vi desse jeito.
Será, Então, não. Nino? Quem sabe você não é um herdeiro e não sabe? Herdeiro da dinastia de 10. Da dinastia de Nani, só se for. É porque Vou contando aqui, que galera. conclui. Tá conseguindo ouvir ou não? Então, Tamo ouvindo. Então, Boa. O que a minha peraí, que a conclu... Sophie fica. Peraí, deixa a Sophie falar. Primeiras damas. É só porque, tipo, Nino, quando você falou que, tipo, da empatia e da pessoa ser tratada assim, mas justamente o que o Lucas falou, esse cara, tipo, provavelmente não tem ideia do mal que ele tá fazendo pro cara, saca? E isso é por causa da criação dele e tal. Então, tipo, falar que o certo é a gente se importar com o outro é certa e é muito legal, uma coisa de se passar na família, mas nem todo mundo entende isso. E aí o problema é como fazer as pessoas entenderem isso, sendo que os núcleos familiares estão, tipo, vidrados nessa vida centrada no dinheiro, enfim, nos papéis de poder e tal. Entendo. Mas então agora pro Lucas terminar essa conversa, esse assunto, terminar essa coisa que a gente fez, essa digressão que a gente fez agora, você consegue então juntar essa questão que a gente tá falando aqui, Lucas, da questão da criação, etc e tal, com os incels da Switch? Bom, assim no momento que ele não sabe, que ele não tem a consciência do problema, que ele não foi apresentado a ele, não foi ensinado a ele, essa pessoa não consegue reparar. A empatia parte do princípio que você, ao mínimo, reconhece que existe uma bolha fora da sua. Quando você não reconhece... E travou, quando você não reconhece... É isso! O Em palavras de alguém estudado. O podcast, cara. O Lucas tá fudendo o podcast, velho. Enquanto a Rapaz, gente eu espera o vou Lucas. Tira do apertar, cara. Coloca só pra você falar, detecção de voz. Eu acho que ele tá furando a Agora quarentena, consegui. Tá lá na Marginal Não? Tietê gravando. Eita! Bom, acho que agora foi. Então, enfim, é só essa questão da expansão da consciência. Você realmente ensinar a pessoa a olhar de uma forma diferente. A partir do momento que eu, Lucas, sou um branco, hétero, acho que para formar a perfeição, de acordo com o idealismo social, falta só meus pais terem ficado juntos a vida inteira e eu ter nascido rico, mas mesmo assim só consegui entender... Caiu de novo? Não. Não, caiu. A gente só tá rindo do nascido rico. Tinha nascido rico? O adendo. Só pra completar o idealismo social, faltava só essas 3 coisinhas. Então, pra eu conseguir entender de algum ponto, obviamente, não conseguir vivenciar na pele, mas entender de algum ponto o que uma pessoa negra passa na sociedade brasileira, uma pessoa que nasce em condições de periferia, assim por diante, só conseguir entender minimamente estudando, cara. A partir do entendimento social, com basamento científico e assim por diante. Então, essas pessoas que estão lá achando que aquilo é o problema, talvez o ensinamento é o que falta. E a minha problemática nós sabemos que o reforço negativo, ou seja, agir com tons jocosos para com essas pessoas, só aumenta uma coisa da qual a gente não tem como prever qual vai ser a reação daquela pessoa. Então, em ensinamentos, você bater numa criança, você bater num cachorrinho ou qualquer outro tipo de mamífero, isso não faz com que a pessoa aprenda o que você quer, mas sim ela não fazer aquilo que ela acha que não deve fazer. Ou seja, a previsão das reações são impossíveis. Então, a partir do momento que você consegue manipular aquilo ali para, de alguma forma, fazer com que ele aprenda com o que a gente sabe que é bom, que é o reforço positivo, de qualquer forma que for, a gente consegue fazer com que essa pessoa aprenda de alguma forma ou outra. E essa é a minha problemática que eu tentei colocar. É o mindset, né? De certa forma. Então você quer dizer que a Switch, em vez de chamar o cara de incel, vagabundo, filho da puta, ela tem que chegar pro cara e falar, não é assim, meu filho. Tenta de uma outra forma com a mamãe. É isso? Não, eu acho que isso parte dos berços, das escolas, sabe? Da família, enfim. Isso, é muito mais macro que micro, eu imagino. Assim, olha, eu acho sinceramente que tanto com o cara lá que falou merda pro entregador, quanto pros incels, eu penso assim, o Lucas tava falando desse lance de empatia, que né, pra acontecer isso, a pessoa tem que entender. Eu acho que já é uma coisa um pouco mais visceral do que só o entendimento. Eu acho que pra você ter o mínimo de empatia, seja ela uma falsa empatia, porque na verdade não tem como você sentir o que a outra pessoa tá sentindo, né? Impossível. Mas eu acho que você precisa primeiramente identificar o próximo como um semelhante, né? Porque aí você consegue imaginar
que é a mesma coisa que você sente, ele sentiria, né? A mesma situação que te faz passar vergonha, que te faz ficar com raiva, que te faz se sentir humilhado, também seria uma situação que faria ele se sentir tão mal quanto você. E como criar isso quando toda a sociedade já criou, né, os próprios valores distorcidos? E no caso do Riquinho lá, você cresce ouvindo dos seus pais que você é perfeito, você é maravilhoso, você tem tudo que a sociedade queria ter, você tem todos os bens aquisitivos que todo mundo gostaria de ter, então tá tudo bem, entendeu? Você é criado para dar certo na vida, teoricamente, sem falsas crenças, né? Só que também de um jeito muito extremo, onde você não tem aquelas crenças negativas, aquelas coisas que a gente ouve desde pequeno, né? Você não é capaz, ou coisas do tipo, mas ao mesmo tempo rola uma inflada de ego que te tira isso de você enxergar o próximo que não tem o que você tem como um semelhante. Você acaba entendendo que é inferior a você. E isso acontece com os incels, que eu falo. Por quê? Porque os incels nada mais são, né, do que os caras que, teoricamente, resumindo muito, assim, grotescamente a expressão, os caras que querem se relacionar e não conseguem. Por que eles não conseguem? Porque a insegurança é tão grande, porque eles não conseguem se identificar com o sexo oposto, com o sexo feminino, eles não conseguem entender como funciona a relação, então eles criam uma coisa absurda na cabeça deles, que eles teriam que ser, assim, extremamente fodas pra conseguir alguma coisa, e eles acham que não vão conseguir, então isso gera uma insegurança, e com essa insegurança eles têm uma atitude lixo que faz com que realmente ninguém queira se relacionar com eles, entendeu? E aí fica nesse ciclo, mas não tem como ter empatia. Cara, tem como ter empatia sim, e você deu a resposta de como ter empatia do início. Um dos exercícios é justamente esse, tentar achar, em vez de só ver coisas incomuns, achar as coisas comuns. Por exemplo, uma pessoa do incel que vocês estão falando, outra pessoa ali está falando, logicamente então, estão expressando de alguma forma para sentir menos dor do que eles sentiriam caso ficassem reprimidos de alguma forma. A internet dá essa potência para essas pessoas fazerem isso. A partir do momento que você consegue perceber, poxa, eu passo por alguns problemas, só que eu tenho uma consciência maior de tentar me expressar esses problemas, porque talvez eu possa pagar um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta, ou talvez eu possa ler um livro, ou talvez eu tenha uma consciência maior porque alguém conseguiu me ensinar, ou porque eu pude perceber através de experiências formas diferentes de agir e não querer machucar o coleguinha do lado, e essa pessoa ainda não. Tá achando que você consegue perceber isso já te dá um grau de empatia enorme. Mas, obviamente, eu sou psicoterapeuta, então quando eu trabalho com alguém assim, a primeira coisa que eu falo é exatamente isso. A primeira coisa que tem que a pessoa tá passando problemas diferentes dos meus, só que ela tá ali tentando te ajudar de alguma forma. Tem pessoas que nem isso conseguem, porque nem isso elas acham possível que possam vir a ser. Então, empatia é totalmente possível, sim. Mas, gente, vocês não acham que isso daí tem muito a ver com uma percepção, com a falta... como é que eu vou colocar? Porque não é empatia que eu quero dizer, mas é com a falta da capacidade de perceber que existem outras possibilidades, que não só a sua. Sim. Vocês entendem? Acho que é nem só perceber, não. É realmente acreditar e buscar isso, sabe? Porque a pessoa pode perceber, ok, mas dentro da minha casa não, saca? Tipo assim, rola muito isso. Quando eu falei que não tem como ter empatia, eu não quis dizer da minha parte, não. Eu não sei se eu fui mal interpretada. Eu digo, a pessoa não consegue sentir empatia pela pessoa que ela está atacando. Por exemplo, o incel não consegue perceber que a menina que ele está atacando na internet pode se sentir extremamente mal. Porque ele acha que ela é diferente dele, pronto. Então, ele não tem empatia. Eu tenho. Conheço meninas que não tenho. Eu tenho, mas eu entendi. Mas eu também... Desculpa, pode falar. Não, tranquilo. Você fala que a situação toda, né, é triste pra caramba pensar assim, né? Que a gente não tá tentando achar um culpado de tudo que aconteceu, mas a gente meio que já sabe, entre aspas, né, posso falar assim, o culpado disso tudo, né? Tipo, é alguma coisa que vem de criação, uma coisa que vem de berço. Deus, porque Deus quis assim. Não vem com história. Não vem com historinha pra cima de mim. Ué, desculpa, Teu, mas enfim. Mas porque daqui a pouco você vai colocar a culpa no horóscopo também. Porque o cara é de câncer, né? Ele faz isso mesmo. Tá vendo? Não, eu só tô discordando porque eu sou aquariana, né? Dá licença. Aquariana! Não, Bardoca, termina seu raciocínio que eu quero fazer. Fala de signo, para. É porque, então voltando à minha tristeza, né?
Porque a gente sabe que esse tipo de comportamento vem de uma criação, vem que é cultural, né? E, infelizmente, porque se tá no meio de um convívio entre pessoa com pessoas, vai ter um tipo de cultura, né? Então, basicamente, você pode falar culpado, seria a parte cultural onde a gente está inserido? Acho que é mais isso mesmo. Eu me perdi aqui nas risadas aqui, mas... Não, mas eu entendi o que você quis falar. Você quis falar que, na verdade, um dos grandes, de repente, responsáveis por isso tudo é a bagagem de conhecimentos que a pessoa adquire ao longo da sua vida, que vai te levar para um certo caminho, mas... Então, é meio sobre isso que eu queria falar. Adquire ou não adquire, né? Adquire... pode ser. O que eu queria falar é o seguinte, eu tava vendo hoje no meu Facebook, tem tudo a ver com o assunto que a gente tá falando. Um camarada, ele colocou um meme lá, que eu não vou lembrar exatamente agora, também não quero lembrar, mas era um meme que ia comparando, falando assim, você... O que você é? Eu sou pansexual. Quer dizer que você... O que isso quer dizer? Quer dizer que eu gosto de todos, né? Eu amo as pessoas. Aí os próximos quadrinhos você ama girafa? Não. Você ama gato? Não. Então você é bissexual. Nossa, e aí eu coloquei... Exato. Não, mas pera. Nossa, aí eu coloquei embaixo do post e falei assim, o que falta é estudo pra você. Né? Saber... Obrigado. Né? Aí... O cara me respondeu, Nino, relaxa, é só um meme. E aí eu falei, é um meme que reforça um estereótipo ofensivo. E o cara cagou pra mim. Sabe aquele negócio de, é só uma piada, eu posso fazer? Não tem muito a ver com o que a gente tá falando agora, de falta de percepção do outro? Tem muito. Bom, você colocar de qualquer tom jocoso que você coloque, foi brincadeira, foi um meme... A psicanálise lá atrás, até a partir de Freud, já explica as questões que você fala o que você quer dizer de forma intensiva, só que você coloca de uma forma jocosa para diminuir a intensidade do ato que você acabou de ter. Ou seja, a pessoa fez daquela maneira. Lucas, a vovó já falava, cara. A vovó já falava, né? Que toda brincadeira tem um fundinho de verdade. Óbvio, sim, mas é exatamente isso. Então a pessoa fala, é só o meme, é meio que se distanciar de uma culpa evidente ali. Você foge da sua responsabilidade pelo que você acabou de falar. Fácil. É igual aquele negócio, fala assim, minha opinião, é brincadeira. Deu merda, é brincadeira, né? Se tivesse dado bom, tava suave. É tipo isso. Então, mas aí é que dá, né? Como é que a gente luta contra isso? Porque, na verdade, assim, o discurso que nós temos hoje é de que se você faz a postura que eu tive, por exemplo, de falar, olha, isso é ofensivo... geralmente a pessoa fala assim, Nino, mas é só uma piada, você é o politicamente correto agora? E aí começa a rememorar aquelas piadas da década de 80, de 70, de 90, dos trapalhões, aquelas coisas que eram hiper racistas, misóginas e tal. E aí entra aquele, qual é o limite do humor, né? Que eu não quero discutir aqui. Mas eu só queria... É uma dúvida minha mesmo. Como é que eu trato com essas pessoas, cara? Eu falo, você é um imbecil? Não, né? Bom, falta vontade, né? Desculpa, vai lá. Fala um negócio bem louco, assim. Tipo, da forma que essas pessoas faltam empatia, às vezes, a gente precisa ter mais empatia ao lidar com essas pessoas pra, não sei, às vezes, em vez de brigar, só se abrir. Então, se a pessoa quiser vir falar disso, ok. Se ela não quiser... Ficar brigando às vezes não vai adiantar, sabe? Sofia, eu confesso que eu já tô na parte do bloqueio. Bom, é complicado essas questões, né? Porque primeiro, para a mudança acontecer, a pessoa tem que querer mudar. Segundo, porque eu acho que a forma mais que eu vejo da minha maneira, assim, de tudo que eu já li, já vi, percebi, na minha opinião, a ferramenta que mais funciona é a tal da pulguinha atrás da orelha. E como é que se faz isso? Eu acho que a forma melhor de se fazer são os questionamentos socráticos. É não dar resposta, questionar a pessoa até ela ver o quão falho é o argumento que ela tá colocando. Puta, que trabalho, hein, Lucas? Não, haja paciência, mas eu entendo. Por isso que numa rede social não se faz essas coisas aí. Eu bloquear. Não, eu acho que você... Mas aí é uma angústia minha, Lucas, porque assim...
Eu tenho um canal até meio grande aí, e no meu Facebook, né, eu fiz a merda de deixar o meu perfil aberto pra galera. Então muita gente entrou com pedido de amizade. Eu até pouco tempo atrás estava com 5.000 cheio e gente chegando o tempo inteiro. Agora eu tô mandando todo mundo pro grupo. Mas... e aí me vem um questionamento, porque assim, se eu comecei a tomar a atitude de bloquear essa galera, você fez uma piadinha dessa, besta, ou fez aqueles posicionamentos idiotas, tipo pró-cloroquina, eu nem falo, eu bloqueio. Só que aí me veio um outro questionamento, cara, se eu fizer isso, será que eu vou acabar entrando na minha bolha intelectual, na minha bolha social e deixar de ver como é que o mundo funciona mesmo e viver exatamente igual esse riquinho herdeiro aí do primeiro assunto? Que merda, Sim, né? relevante. Eu Relevante. acho, Nino, se você me permite responder isso, eu entendo que você queira, que você tenha a sua responsabilidade, né, social, querendo ou não, todos nós temos. Mas eu acho que, nesse caso, você meio que está colocando essa bolha de pessoas que ainda vivem em 1980, na cabeça delas, como se fosse a maioria. E, felizmente, eu acredito que não é mais a maioria. Porque, se você parar para analisar, o que era socialmente aceito em décadas passadas, hoje em dia é escrachado, é cancelado, como a gente sabe muito bem. Porque a sociedade está passando por esse processo de evolução, de amadurecimento. Antigamente, a gente olhava para a diferença um do outro e fazia piada. Hoje em dia, a gente já entende que a diferença do outro não pode ser uma piada. Que tem que ser um motivo de você querer se unir e simplesmente fazer com que a sociedade não trate mal as minorias, que não trate mal as pessoas que têm essas diferenças. Então eu acho que a sociedade está aprendendo a ser mais inclusiva e, assim, não sei se felizmente ou infelizmente, vai ser pela política do cancelamento, que eu acho que tem os seus prós e contras, mas que eu acho que está sendo muito necessária e vai fazer essa limpeza. Então essa bolha de pessoas preconceituosas, de pessoas que não conseguiram evoluir nesse sentido, vai ficando cada vez menor e cada vez mais afastado da sociedade, tá ligado? Eu penso assim, pelo menos. Eu também acho muito chato esse pessoal que tem preconceito, ainda mais com signo, né, velho? Tipo, eu que sou geminiano, eu gosto de falar um pouco mais do pessoal que tem esse preconceito desgraçado comigo. Eu sinto muito, muito triste. O Bardock é tipo alívio cômico, né, mano? Eu já falei no último momento que eu era. Por que, cara? Qual que é o seu signo? Eu sou gêmeos. Um ascendente em gêmeos. Adoro gêmeos. Tá explicado. Isso aí. Suíte, só pra eu saber, então, você acha que a gente vai criar uma espécie de imunidade de rebanho contra a idiotice, é isso? Gradativamente, eu acredito que sim. Normalmente eu sou muito pessimista, mas com relação a isso, eu acho que sim. Eu acho que com o tempo... Porque, se você parar pra pensar, é assim, por exemplo, a internet hoje em dia tem um poder que, sei lá, 10, 20 anos atrás não tinha, né? A pessoa que é famosa na internet hoje em dia, ela acaba sendo famosa ou tendo muitas possibilidades e portas abertas em outros meios de comunicação, como, por exemplo, na televisão, o tempo todo, tá ligado? As mídias já falam sobre youtubers, falam sobre streamers o tempo todo. E assim, na internet é onde rola esse negócio do cancelamento. É ali que começou e é ali que a gente tá fazendo isso e que as coisas estão acontecendo. Então, por exemplo, as pessoas que ficam famosas na internet já estão acostumadas com isso. Então, se ela fala uma merda, ou se ela pensa uma merda e acaba expondo sem querer e tal, ela vai pagar as consequências daquilo. Outros famosos, que não ficaram famosos pela internet, também já estão pagando o preço disso, porque a sociedade está sendo moldada pelas regras da internet, entendeu? Então, eu acho que isso vai acontecer. Eu tenho uma visão um pouco diferente disso aí, porque quando eu percebo essa questão do cancelamento, ela sempre existiu. De uma forma ou de outra, ela sempre existiu. Fora da internet, a gente pode pegar exemplos como Queima das Bruxas. É um cancelamento perante um ideal social da época. Enquanto as pessoas fazem isso, a minha visão as pessoas que
estão ali sofrendo cancelamento, elas vão formar bolhas quanto mais maiores, né? Quanto mais sofrerem, mais vão formar mais bolhas e vão criar laços em que elas vão se colocar num ponto tão alienado que vão ter mais força ainda para fazer coisas fora da rede social, inclusive. Uma vez quando a gente consegue, de uma forma, obviamente sendo muito otimista, mas muito otimista e talvez até muito utópico, ensinando pessoas no erro daquilo, isso obviamente não é direto, não é curto prazo, é uma questão a longo prazo, se a gente for ver realmente na base da sociedade, que deveria ser a educação lá dos inícios, pegar a criançada e realmente começar a ensinar para crescerem adultos um pouco mais, né, conscientizados sobre as diferenças, sobre os ideais, etc., teria essa questão da vivência em diferentes formas de visões. Mas quando você pega essas pessoas e cancelam, eu acho que volta aquele mesmo fator do reforço negativo. Não se sabe como que essas pessoas vão direcionar essa raiva toda. E talvez possa ser uma coisa até pior. Eu acredito que... Não, mas peraí, eu acho que aí você está comparando, por exemplo, vamos supor, né? A igreja... falando para todo mundo ali que ou eles eram desse jeito ou estava errado, e aí criando toda uma situação para exterminar pessoas fisicamente ali, com um negócio que cara, você não vai ser morto porque você falou uma merda na internet. Você sempre... Quer dizer, depende, né? Se você assumiu que cometeu um ato de pedofilia, aí então. Mas se você fala uma merda, uma piada, você não vai ser morto, você vai ser... Sei lá, você vai perder o prestígio que você tinha virtualmente. Eu acho que é o mínimo. Sabe qual que é meu problema com isso, todo mundo? Quem é que vai fazer, quem é que vai cuidar, quem é que vai controlar essa cultura do cancelamento? Porque assim, a gente tem mostras mil de que a maioria não é a coisa melhor. Embora todo mundo fale que a voz do povo é a voz de Deus, nada do que a maioria... Nada não, né? Bem pouca coisa do que a maioria das pessoas decidem fazer é bom. Né? A gente vê o governo que a gente tem hoje e diversas histórias. Não, a minha questão, Switch, é assim... quem é que vai definir que aquele negócio foi escroto? Não, mas porque existe aí, de repente... senso comum do que é absurdo e do que não é. Eu pergunto pra você, o que é escroto, Nino? Pedofilia é escroto? Mas você tá entrando em questões de leis já. Aí você já tá entrando numa questão jurídica. Racismo jurídica. Uma parada de lei faz pouco tempo, mas não era até então. E aí, é escroto ou não é? Sim, mas quando você tem um aspecto político... Eu também. Quando você tem um aspecto político, onde surgem leis, ou seja, a política ela surge a partir do momento que existem dois indivíduos convivendo. Dois ou mais, obviamente. Machismo. Machismo é escroto? E não tá na lei. Que ser machista é crime, ou tá? Só agressão. Exato. Só agressão. Entende? Não precisa estar na lei. Eu não tô falando de coisas que estão na lei. Eu estou falando de coisas geral. E eu super concordo com você, Switch. O meu único problema é quem vai definir isso. Entendeu? Porque, por exemplo... está evoluindo, né? Então, mas é isso que eu tô falando. A sociedade é burra pra isso. O Platão já falava isso no seu discurso da República, essas coisas todas. E outra coisa, o que eu quero falar é, por exemplo... e os linchamentos públicos, não linchamento no sentido de violência física, mas os linchamentos públicos falsos. Virtuais? Não falsos, de você, por exemplo, levantar a questão, eu ouvi dizer que o Lucas tem orelha grande, e orelha grande é imoral, vamos bater no Lucas. Aí, de repente, 2-3 meses depois, você descobre que na verdade o Lucas não tinha orelha grande, era só uma fantasia de carnaval. Que foi a questão do Michael Custer. Isso, na minha visão, infelizmente, já é a falha que a gente tem nisso. Já é a parte distópica dessa evolução social, infelizmente. Isso é meio Black Mirror. Que é a minha grande situação, porque assim, eu já falei um monte de vezes, eu sou super a favor da democracia, sou super a favor da república, essas coisas todas, mas eu tenho certeza que não há condições da maioria da sociedade decidir o que é bom para a sociedade, porque a maioria da sociedade, infelizmente, tem um grau de conscientização, de escolaridade ou de pensamento muito baixo. Né? Você não tem o mínimo de apuração filosófica para você perguntar a respeito das coisas. Então não dá pra gente falar que, sei lá, vota direito,
nas eleições para ter um melhor governador, porque simplesmente as pessoas não sabem o que é. E são essas mesmas pessoas que vão fazer o cancelamento na internet, entendeu? Compartilho dessa mesma opinião. É complicado a gente chegar num ponto em que fala tal pessoa sabe a sabedoria universal do mundo, que vai falar tudo de bom que vai acontecer pro melhor de todo mundo. Não dá. Achando que alguém se favorece, outra não se favorece. E isso já entra em uma questão complexa, por isso que coisas complexas não têm resposta simples. Eu acho que o cancelamento é uma resposta muito simples, uma coisa muito mais complexa. Vira meio Revolução dos Bichos, do Orwell, né, cara? Eu não sei essa referência. Qual que é essa referência? Expliquei pra gente. Explico. A Revolução dos Bichos é uma história fictícia de uma fazenda onde os animais se revoltam contra o sistema ditatorial do dono. E aí eles derrubam o sistema ditatorial do dono, só que no lugar desse sistema ditatorial onde o fazendeiro era o ditador, eles acabam brigando para que um dos animais, que se não me engano era o porco, vire ditador. O porco que começou com a revolução acaba se tornando um ditador tão cruel quanto o próprio dono da fazenda. Então, eu acho que a gente vai... Assim que alguém subir... Exatamente. Mas, Nino, eu acho que você... Eu acho que assim... É óbvio que depois de uma vida sendo oprimido, né? Quando o opressor perde esse poder e o oprimido tem algum poder, é óbvio que o oprimido não vai conseguir aí ser dócil, né? E educado, empático. Obviamente, uma minoria, depois de ter passado, sei lá, décadas e talvez séculos sendo oprimida, a primeira coisa que vai acontecer é essa resposta de sei lá, de talvez ódio e agressividade. É óbvio, isso vai acontecer. O que você vê na teoria do cancelamento, nesse lance do cancelamento, são pessoas que fazem parte da minoria que finalmente têm voz. Então elas estão lutando para dizer para o resto da sociedade: olha, essas pessoas que vocês babavam ovo, pagavam pau, não estão com nada. Porque isso é errado. O que é errado? É errado você julgar o outro por ser diferente de você. É só isso. Ah, mas vai ter gente que vai ser linchado virtualmente, sem ter feito nada, não sei o quê. Cara, infelizmente, nenhuma revolução que vá dar algum resultado vai ser pacífica desde o início. Não existe. Porque se houve revolução, é porque alguma coisa não estava certa, porque alguma coisa estava incomodando. Então eu acho que, infelizmente, é o lado ruim dessa história toda, mas eu acho que tem que acontecer para ter mudança. Eu acho que a gente pesou pra caralho a mão nesse podcast. Cri, 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 cri. Não, brother, eu tava aqui pensando. Eu tenho. Fala. Eu tenho a pergunta. Incel, o termo, ou enfim, tem algo a ver com ace? Tipo assexual? Não. Incel significa celibatário involuntário. Que é quando o cara até quer ter um relacionamento ali, se divertir e tal, e não consegue, porque é um escroto. Mas enfim, nossa, acho que pra fechar a gente brigando aqui, mó cara das coisas erradas, e a gente dá uma dessa. Mas enfim, pra fechar o assunto com um pouco de leveza, eu pessoalmente acho que, é claro, é necessário às vezes uma luta prática na rua, protesto, mas acho que no dia a dia a questão é ouvir, observar e ouvir, sabe? Vocês estão... Opa, desculpa. Sabe, é tipo mostrar outra face, saca? Vocês percebem que todos os problemas giram em torno da ignorância? Sim, Lucas, todos os problemas giram em torno da ignorância. Cara, a expansão da consciência. Eu, pelo menos, não acho que exista uma outra desculpa, um outro motivo pelo qual a gente possa ser preconceituoso. O preconceito, como um conceito... A palavra diz, né? É um conceito que você tem antes do conceito formado. Então, tipo, o preconceito ele tem que vir da ignorância. Se você não tem ignorância sobre o assunto, não tem preconceito, né? Eu tava pensando dentro disso tudo aí, porque a gente não ensina, porque a gente não vamos dizer assim, prega a palavra do ensinamento. A gente não chega e faz a diferença ensinando o que tipo assim, como é, vamos dizer, o não certo, o bom a se fazer, né? Porque o conceito de bom é muito complicado também. O conceito de bom... Cara, bom, belo e justo?
Tem um livro sensacional que eu indicação para todo mundo para ler, que chama Genealogia da Moral, que é de Nietzsche. Livro sensacional. Ele demonstra como que o bom e o ruim se torna bem e mal, e o porquê que bem e mal deveriam ser relacionados com bem uma coisa melhor e mal uma coisa pior. Aquele livro sensacional. Mas muito legal, mas é Nietzsche, viu, gente? Então você precisa de uma certa maturidade intelectual para ler, tá, gente? Não é assim, vamos ler Nietzsche, eu tô aqui na coleção Vagalume e vou ler Nietzsche. Não é por aí não, tio. Eu acho que é um livro inicial para ler as questões de Nietzsche, assim. Eu acho que é um livro bastante legal, conciso, né? Ele faz citações bastante legais de Kant, Schopenhauer, então... para iniciar numa leitura de Nietzsche, eu indicaria sim. Independente de quem fosse, não acho que seria uma coisa de todo mal. Vai trazer várias reflexões, vai trazer a pessoa entrar num certo... como é que você gosta de chamar, ô Nino? Abismo do mago, não é? Vai entrar em da arte, né? Vai entrar nisso tudo aí, porque é uma reflexão muito legal. Você começa a se questionar várias questões. Eu, quando li, eu acho uma reflexão muito boa para entender essa complexidade do que é o bom, do que é o ruim, do que é o bem, do que é o mal. Eu entendi muito bem as coisas que você falou. E assim, por mais, né, anarquista louca que pareça que eu seja, revoltada... É assim, eu nas minhas lives, pelo menos, eu procuro lidar com essas pessoas que vêm com esse tanto de ódio ou com essa falta de empatia, essa ignorância toda. Eu procuro lidar da maneira mais real e suave possível. Eu não rebato do mesmo jeito que eles vêm pra mim. Normalmente eu pergunto, sabe? Tipo, gente, mas tá bom, mas por que você tá falando assim? Sabe? Vamos conversar, amigos. Você tá triste? Você quer um abraço? Eu tento conversar de outro jeito, sabe? E eu tenho certeza que tem muitas pessoas na internet que também fazem isso, né? Não é todo mundo que tá ali com as tochas na mão esperando pra botar fogo nos caras. Não é assim. Mas, infelizmente, tem esse lado, né? Só que eu acredito muito no que você disse. Realmente é interessante a gente dialogar, né? Até o momento que você tem paciência pra isso. Se não tiver, bloqueia e o resto da sociedade fica trabalho dele. Na sala de aula, a gente chama essa coisa de briga de poder, né? Quando o aluno começa a te desafiar e você tem que tomar muito cuidado pra não ir na vibe do aluno e ficar nessa briguinha de poder. E na hora lá você tem que procurar alternativas, porque qualquer coisa que você fale pro aluno pode ficar pro resto da vida na mente dele, sabe? Ou dela. Então, é complexo. Eu acho que esse desafio todo, grande parte disso é com a educação, não só na escola e tal. Mas é bem aos poucos mesmo. É que, na verdade, Sophie, as pessoas, elas costumam confundir as coisas. Na escola, você não educa. Na escola, você escolariza. Quem educa são os tutores, né? Quem cuida da criança. Você tem essa diferença que geralmente as pessoas não colocam. Ela espera que educação, tal qual a gente entende educação no sentido de bons modos, essas coisas todas, é dado pela escola. E, na verdade, a escola não tem essa função. Ela tem a função de escolarizar e de tornar a pessoa um cidadão. Mas, enfim, o que eu queria falar é que eu já tive 3 fases nessa pegada que a Switch está falando. Eu já tive a vibe que ela falou agora de vamos chamar, sentar para conversar. Aí eu passei por um momento de vou mandar se fuder. Aí eu tô agora no momento do bloco, que é o momento do tá. Né? A pessoa vem, fala, e você tá. Né? E se for muito ofensivo, eu só apago do canal. Porque eu, sinceramente, perdi as esperanças, eu acho. Talvez eu seja o mais cínico entre nós aqui, por cinismo, né, no quesito filosófico da coisa. Mas eu acho que essas pessoas, quando elas entram na internet, na rede, ou mesmo o caso do herdeiro lá, que eu já nem sei se é herdeiro, a gente está supondo, quando eles entram nesse nível de intelectualidade, assim, de relação com o outro, ou é um psicólogo que vai retirar isso da cabeça dele, ou é algum tipo de ação corretiva, ou seja, não sei se punitiva ou sei lá, mas não é meu papel, não sou eu, porque ele já tá entrando lá na conversa pra me peitar, ele já tá esperando o meu retorno, saca? Então não importa o que eu falar, vai ser mal conduzido. Teve uma moça que entrou há pouco tempo atrás aí nessas propagandas que eu tava fazendo da ocultaria, e ela me perguntou que hora que ia ser a palestra. E aí eu tirei um print do post com o site e apontei o site para ela.
Aliás, ela falou qual que era o link da palestra. Aí ela me procurou no WhatsApp pra me perguntar que hora. Aí eu, assim, com toda a boa vontade do mundo, cheguei pra moça e falei assim, senhora, a senhora sabe ler? E eu não tô te zoando. Eu falei, eu reforcei isso pra ela. Aí ela veio mandando áudio, não, claro que eu sei, não sei o que lá. Mas é que assim, todas as perguntas que ela me fazia, tava tipo no banner principal do site. E aí, em determinado momento, eu tava até com a Paula. Eu falei, você quer apostar que essa mulher vai terminar a conversa me xingando? E eu juro que eu fui super educado. E ela super terminou me xingando. Eu acho que as pessoas elas já entram com a predisposição de brigar com você. Então eu cheguei na conclusão de que não adianta eu tentar mudar, não adianta eu tentar explicar. Não vai ser por esse caminho. Eu já mando logo se fuder, já bloqueio, não tô nem aí. Mas, Nina, eu acho que aí você tem que parar pra pensar no que a pessoa tá esperando de você também. Porque, no caso, essa pessoa, pelo que eu tô vendo, ela achava que era obrigação sua não só divulgar no canal principal, né, ou de uma maneira pública, mas também responder ela. Porque, querendo ou não, como influenciador digital, você está ali a serviço das pessoas, entendeu? Então eu acho que foi por esse lado que ela viu a situação. Mas aí é que tá, Sweet. Eu respondi, mas é que era coisa que não... Sabe? Cara, tipo, ela me perguntou... Assim, logo que você entra no... Logo que você vê a postagem no Facebook, tinha o link lá. Tanto na mensagem, quanto na imagem. Aí ela me perguntou do link. Aí eu mandei pra ela o print do link. Aí ela entrou no site. A primeira frase que tem no site é a data... E o horário do evento. Ela me perguntou a data e o horário do evento. Aí, eu tava divulgando no evento a palestra do Felipe Caselli. Ela me perguntou se o Felipe Caselli ia palestrar. Então, tipo, sabe, não é um negócio normal. Essa pessoa... Eu não sei o que acontece. Mas, entretanto, eu acabei de terminar, na verdade, uma discussão de uma pessoa que tava nessa pegada que você fez aí. Ela não entendeu uma pergunta... Que, assim, uma dessas perguntas que eu faço, qual será o assunto do próximo vlog, não sei o que lá, ela não entendeu a pergunta. E eu respondi, puxa, que pena. E aí ela entrou falando assim, não, você tem a obrigação de me explicar. Eu falei, cara, de 40 mil pessoas, você foi a única que não entendeu. Se você me pedisse de boa, eu até explicava. E aí o cara começou com uns negócios desses, de que, porque você tem a obrigação, porque você é isso, porque você é aquilo. Eu falei, brother, olha só, você não me paga nada, você não tem meu sobrenome, então eu não tenho obrigação nenhuma com você, cara. E o cara começou a ir para uns lados muito violentos, velho. Tipo, no sentido de, você vai ver, seu covarde, você não sabe explicar. Eu falei, nossa, que viagem, velho. Aí é por isso que eu bloqueio, eu não entro mais. É complicado. A agressividade, ela provém de alguma coisa. A pessoa ela pode ter se sentido bastante diminuída por você, porque ela interpretou assim. Mas só que eu vejo dessa mulher aí que entrou em contato com você, eu vejo bastante essa questão do que, como você é um influenciador, as pessoas passam a ver muitos vídeos de seus, né? Elas sentem que talvez você seja uma pessoa super conhecida dela. Ela tem tanto essa questão de continuidade a ver você tanto presente, essa familiaridade, que pra ela você é um conhecido dela, assim, tipo, amigaço. Então, quando você responde assim, ela talvez pode ter interpretado que um descaso de um amigo que, na verdade, não é. Concordo. Que merda, né? Eu não sei. Fala, Su. Num contexto muito, tipo, sei lá, holístico da parada, eu acho que, tipo assim, a gente não muda o mundo sozinho, sabe? Então você já tá com uma carga de, tipo, mudança de mundo tão grande que tem uma hora que explode, sabe? Tipo assim, ninguém vai mudar o mundo sozinho. Então você já esgotou a empatia que você poderia ter com essas pessoas. E não tem problema, sabe? Bloqueia. Acho que você tá fazendo certo, sabe? Eu acho que o Nino fez certinho, e eu acho que o Lucas também, o que o Lucas falou, é isso mesmo, é absurdo. As pessoas veem os influenciadores digitais dessa maneira, porque é tanto conteúdo que a gente é meio que... A gente mesmo se condiciona a fazer pra estar em evidência, que as pessoas acordam e vão dormir vendo coisas nossas, vendo nossa vida, vendo nossos stories. Então elas meio que acham que tem uma intimidade com a gente, né? E na verdade, tipo, você não conhece essas pessoas, você não sabe quem são, mas elas te tratam assim, é isso mesmo. Eu confesso que eu tô numa vibe meio esquisita ultimamente, assim, porque é muito difícil lidar com... Quer dizer, não é mais, eu entrei numa fase e tô cagando, saca? Você já entrou nessa fase, Sweet? De tá cagando? Tô cagando.
Mano, você quer bem, se você não quer amém, tipo, os caras que gostam de mim pra caralho são os caras que estão lá no clube de membros do canal, o cara que tá aí comigo o tempo inteiro, saca? Tipo, se Como é que é a frasezinha aí, Nino? Como é que é a frase? Se você quiser, vem, se não quiser, amém. Se quiser, bem, se não quiser, amém. Cara, eu confesso pra você que eu ainda sou um pouco refém dessa parada. Eu acho que quando você trabalha com isso, principalmente, não sei no YouTube se é a mesma dinâmica, porque é diferente. Mas você também faz live lá, né? Então, sei lá, talvez seja a mesma. Mas eu acabo ficando meio refém de, querendo ou não, ter que agradar e ter que atrair o público, sim. E quando eu não faço isso, inclusive é um ponto muito, muito importante, assim, que, tipo, os influenciadores, as pessoas que estão fazendo live sempre, ou no YouTube, enfim, não costumam falar muito, mas é uma coisa muito complicada. Isso desenvolve uma ansiedade muito grande em quem cria conteúdo. Porque você fica ali esperando... Fala. Eu ia entrar exatamente nisso. Isso não te dá uma crise de ansiedade, alguma coisa assim, cara? Porque deve ser muito foda viver desse jeito. Eu não vivo assim, Violet, eu não sei. A minha estratégia é outra no YouTube. Não, demais. Eu me pego várias vezes, principalmente na Twitch, que é um lugar onde, assim, você entra, você abre a sua live, tem 10 pessoas te assistindo. E aí, conforme o tempo vai passando, você fica ali olhando os números de espectadores. E aí vai subindo ou vai diminuindo. E de repente, alguém manda 100 pessoas pra você, um outro canal manda 100 pessoas pra você. E em 10 minutos ficam 3 pessoas, dessas 100. Então você olha pra aquilo e você fala, caralho, o conteúdo que eu estou criando, porque é uma coisa simultânea, né, ao vivo, o conteúdo que eu estou criando está agradando 97 pessoas. Tipo, que lixo de sabe, de produtora de conteúdo que eu sou, que droga. E aí você fica com isso na cabeça e é muito desafiador, porque você acaba se cobrando o tempo inteiro e às vezes, infelizmente, tem coisas que não dá pra fazer, você não vai agradar. Vão ter pessoas que vão gostar de você e vão causar o seu crescimento orgânico, né, que vai ser a sua subcomunidade. E vai ter pessoas que não vão gostar de você, que não vão gostar da sua cara e não vão gostar do seu conteúdo. Então, isso meio que diminui um pouco a ansiedade, mas existe sim. Eu tô meio nessa pegada, o Switch. Eu não fiz o meu canal crescer rápido, né? Tipo, não fiz parceria no começo, essas coisas todas que geralmente o pessoal faz, exatamente porque eu queria ter um pouco de controle sobre o público. No sentido da qualidade das pessoas que vão me ver. Então, eu hoje em dia converso com pessoas de canais muito grandes, tipo o CDH, o Spook, esses caras tudo aí, que eles falam pra mim que o meu canal é um dos canais com mais engajamento que tem. Porque Sim. Eu só tenho 40 mil pessoas, mas são 40 mil pessoas que são ponta firme comigo, sabe? Tipo, os caras fecham comigo mesmo. Tipo, o Bardoca. O Bardoca é do meu clube de canais. E tá aqui fazendo podcast comigo. E esse negócio do YouTube, gente. Eu também sou youtuber, né? Eu sou provavelmente o menor de todos aqui, se alguém é mais além do Nino, é youtuber por aqui. Eu tenho um vídeo e 2 inscritos. Então, eu ganhei. Eu sou a segunda menor, então. Desculpa. É porque eu tenho 2.000 inscritos no canal, né? Eu fiz o canal... Eu nem sabia que você tinha canal, viado. Poxa, eu falei em umas lives atrás. Nossa, tá vendo? Nem presta atenção em mim. Você falou em live e eu não vi, velho. Cara, nem presta atenção em mim, velho. Olha lá. Enfim. Mas enfim. Aí eu fiquei um tempo sem postar, tipo, 4 anos. Caralho! Um tempinho. Não é nem um ano sabático, são vários. Um tempinho. O cara tirou uma universidade sabática, tá ligado? E nesses 4 anos eu realmente fiz uma universidade. Enfim. Não, olha. Aí eu fiquei esse tempão sem postar vídeo. E esses 4 anos inteiros eu vi o pessoal: poxa, cadê o Bardoca? Bardoca, volta! Tipo, vários assim, todo mês, se não toda semana, tinha um comentáriozinho assim. Tipo, meu canal é super pequeno, né? O nicho que eu comecei de falar no meu canal foi sobre ocarinas. Não sei se alguém conhece uma ocarina. Nossa, você não. Lógico. Já joguei Zelda, cara. Zelda, exatamente. Antigamente eu pensei que era uma coisa criada do jogo. Até eu descobri que era um instrumento de verdade, eu fiquei doido. Genial. Aí eu
né, eu comecei a treinar, conheci outros canais que falavam isso, né, no exterior, e resolvi, vou falar um pouco também, já que não tem nenhum canal no Brasil que fala disso, eu vou falar um pouquinho, né, pelo menos um pouquinho que eu sei. E comecei a ajudar uma galerinha legal. E nesse tempo eu vi como é que o pessoal gostava de mim. Tipo, tinha uma galera específica que sempre tava lá comentando, né? Tipo, não eram amigos meus, tipo, que eu conhecia de alguns anos atrás, nem conhecia agora, nem conhecia na internet. Eram pessoas que eu realmente não conhecia. E nesse final de faculdade meu, né? Finalizei a faculdade, eu vi que a galera tava começando a ser mais ativa lá e falar, volta, volta. E eu resolvi voltar com os vídeos, né? E até tô fazendo uma série contando meus 4 anos fora, né? Um vídeo por ano. E eu queria rodar essa conversa nossa e falar do pessoal que vale a pena falar do que segue a gente. Vocês têm alguém assim? Tenho um tal de Bardoca, que o cara é ponta firme no meu canal, velho. Oh. Como assim? Tipo assim, vocês estão falando só dos haters e tudo mais. E a galera que faz a diferença no canal de vocês, na live de vocês? Como é que são eles? Quer falar, Nino, primeiro? Não, fala você. Porque eu sei que você tem uma menina lá que você já até casou com ela. Oi? Não, o quê? Não casei com ninguém, não. A pessoa tá assistindo a live agora, chorou um pouco, eu acho. Eu tenho vários web namorados, porque essa é a tendência de 2020. Olha, amor! Quarentena com tudo. Não, né, hoje em dia, baby. Tem que ser. Então, cara, eu acho assim, eu vejo isso com outros influenciadores também, e é uma coisa incrível, porque a parte ruim é chata, mas a parte boa são as pessoas que te acompanham, assim, faz tudo valer muito a pena, tá ligado? Eu tô morando na Bulgária, longe de tudo, numa situação tá um pouco complicada aqui e tal, tá rolando até de vez em quando rola umas dissociações, assim, de personalidade, uma coisa muito louca, porque eu me excluí de tudo, né, da minha vida social. E tudo pra mim é virtual, tudo, os meus amigos, é tudo virtual. E desde que eu comecei a fazer live de novo na Twitch, eu tenho começado a criar essa subcomunidade e é muito incrível você ver pessoas que, cara, passou 2 meses e a pessoa continua indo te ver todos os dias pra saber como você tá, pra perguntar do seu dia, porque gosta, sei lá, da sua risada, porque gosta do jeito que você fala das coisas. Então, assim, é muito gratificante. Às vezes eu não tô bem, mas eu sei que se eu ligar a live, eu vou ficar. Porque são pessoas que estão ali pra me ver. E isso é incrível, sabe? Tipo, é muito gostoso. Isso rola pra caramba. Eu também tenho esses momentos. Eu tenho um canal um pouco mais inchado que o de todos aqui, eu imagino. Mas eu criei um nicho. Eu criei, na verdade, uma galera muito boa. Quer dizer, criei não, né? Eu atraí uma galera muito boa. Que são pessoas que eles não são dependentes de mim. Desses caras que, você tem a minha ideologia e por isso eu vou te seguir. Não são esse tipo de pessoa, mas são pessoas que de alguma forma coadunam com aquilo que eu faço, que é exatamente o contrário de ter uma ideologia que todo mundo vai seguir junto. E aí a gente criou um nicho que é um lugar muito confortável, na real, assim. Então, por exemplo, o grupo dos assinantes, né, dos membros do canal lá no WhatsApp, tipo, é um lugar onde qualquer pessoa pode falar absolutamente qualquer coisa que ninguém vai cair de pau. Nunca aconteceu uma briga lá dentro nesse nível, assim. O meu próprio Facebook, o meu próprio grupo do Facebook, o próprio canal lá no YouTube, tipo, não tem briga. E a galera é muito do suporte, assim. Então, sei lá, a Laísa do Bardoca tava lá mal das costas, ela veio falar pra mim, sabe? Pra me dar uma satisfação porque ela tava fora da rede. E isso, cara, eu acho fenomenal, assim, tipo, eu sou muito feliz ser um youtuber. Eu não sou ainda grande, o YouTube ainda não me faz, não paga minhas contas, ajuda, mas não paga. Então, por favor, quem estiver me ouvindo aí, se quiser, youtube.com/NinoDenani, lá embaixo tem, seja membro do canal, por favor, R$2,99. É assim, eu vou Ele falar faz a publi dele. Bardoca, por favor. Depois todo mundo...
Ó, todo mundo que tá aqui, pessoas que estão ouvindo esse podcast maravilhoso, todo mundo que tá aqui tem algum tipo de contato online. O Lucas trabalha muito com o Instagram dele, o Bardoca tem esse canal, a Violet tem uma Twitch, e a Sophie, ela tá querendo começar um canal no YouTube, mas tá difícil por enquanto. Mas tá difícil por enquanto. Então eu vou colocar o... No YouTube tá aqui embaixo na descrição do vídeo, mas no resto eu vou colocar onde for possível, e no finalzinho a gente vai dar os arrobas de todo mundo, beleza? Enfim, só pra terminar. Eu criei um canal, um lugar muito tranquilo. Então, tipo, eu não tenho nenhum problema. E às vezes eu tô entediado no sábado e eu ligo a cam do nada pra fazer uma live, porque eu sei que eu vou encontrar pessoas muito bacanas e que a gente vai trocar uma ideia muito divertida. Que é meio que a gente tá fazendo nesse Pod for Nothing. Oh. Ô Lucas, e você? Como é que é na sua rede, no seu Insta? Meu Insta tá lucaspacheco com ch.psico. E ali eu trato de questões lançadas da mente, dou dicas de prautoterapia, né? Falo sobre as questões mais ligadas à ciência, né? De como lidar com problemas psicológicos. E falo uma série de questionamentos ali que eu acho legal colocar pra gente sair um pouco do status quo do cotidiano. Mas você tem esse retorno das pessoas também ou não? Cara, tenho sim. Hater eu nunca tive. Assim, já tive pessoas falando mal, mas não chega a ser hater porque não teve uma continuidade. Não sei se eu posso categorizar isso aí como hater. Mas geralmente são de terapias alternativas, sei lá, coisas que são realmente já consideradas charlatanismo, e começam a falar coisa ali porque vai totalmente ao contrário do que eles propagam, assim por diante. Aconteceu bem pouco, se foi 2 casos, foi muito. Eu tenho muito mais... Não, hater é um cara que devota a vida a te odiar, velho. Ah, então não tenho não. Mas tem pessoas que seguem positivamente, tem pessoas que realmente estão lá sempre comigo lá, então acho bastante gratificante. É que pessoas mudam a vida, né? Então acho legal. Acho que é a mesma ideia que todos aqui têm, de alguma forma dar algum tipo de conforto ou melhorar a pessoa, de alguma forma ajudar, né? Dar auxílio. Então, pessoas, esse foi o nosso Pod From Nothing de hoje. E já que a gente tocou nesse assunto aí ao longo da live, ao longo do podcast, mania, eu vou pedir para os nossos queridos membros dessa mesa deliciosa falar das suas redes sociais, aonde que as pessoas vão entrar em contato com vocês, se vocês têm canal ou não. Se vocês quiserem deixar Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Medium, sei lá o que vocês quiserem fazer aí. Vamos começar agora vamos começar pelas meninas. A nossa querida Switch. Beleza, eu faço lives diariamente na Twitch, twitch.tv/SweetViolet com underline. O Facebook tá mais ou menos a mesma coisa, o Facebook não, o Instagram, joga lá Sweet Violet, vocês vão achar. E todo dia eu faço live, ou tem gameplay de algum joguinho legal, ou eu tô trocando ideia com o pessoal de chat, mostrando o rosto, enfim. Mas é isso aí. E a Switch também tem um OnlyFans, pra quem gosta, que ela coloca umas fotinhos legais lá. Tem foto do tornozelo? Foto o quê? Tornozelo? Eu falei pra ela já fazer pack do pezinho. O pack do pezinho. Eu falei, você quer fazer... Ela tá fazendo uma vaquinha pra voltar pro Brasil, tá ligado? Eu falei pra ela, mano, abre seu OnlyFans, faz pack do pezinho, vende aí. Tem mina que vende a 90 conto, velho. Não, pois é, mas aí o pezinho é mais caro, né? Porque tem gente que gosta de verdade, então a gente dá uma segurada pra cobrar mais caro. Entendi. Aí entendi. Boa, profissionalizou a coisa. Sophie, você quer falar... Exato. Sophie, você quer falar alguma coisa? Bom, eu sou uma pessoa normal, mas se quiserem seguir... Se quiserem seguir no Instagram, @Sophie Holopainen. E é isso, assim, bora fazer amizade. Se você estiver morando aí nas áreas de Belo Horizonte, a Sophie, ela faz uns bagulho com espada, sabe? Uns bagulho de dar porrada na galera, ela curte esse negócio, cara. Swordplay. Legal, bora jogar RPG. RPG é vida, cara. RPG é vida. Yes. Lucas Pacheco, você já falou das suas redes sociais? Quer falar de mais alguma? Não, somente por ali mesmo. Também tem a questão do atendimento particular, mas tudo entrando lá vai ver tudo que tem. E é isso aí. Beleza, e Gubardoca pra finalizar com as suas Ocarina of Time. Então, meu canal no YouTube é o The Bardoca, né? O THE Bardoca.
E se quiser me seguir no Instagram também, que é Gustavo_Bardoca. É isso aí. E eu sou o Nino Denani, é só googar Nino Denani que vocês vão achar tudo que eu faço lá no Google. É só googar ele. Vou colocar meus óculos aqui. Googles. Bom, pessoas, esse é o Pod From Nothing desta semana. Eu espero que todos vocês tenham uma ótima vida, sejam pessoas melhores do que vocês foram até agora. E tchau.